Nessa aula aqui eu quero conversar com você sobre um tema que talvez você já tenha ouvido falar, já conheça algumas pessoas que praticam, mas você nunca iniciou talvez, que é sobre a meditação. E eu coloquei de propósito o nome dessa aula, Meditação Sem Regras, para poder gerar uma curiosidade em você, porque muita gente tende a fugir da meditação. E por não conhecer, na verdade, ou por ter um certo preconceito, ou por achar que a meditação serve só para algumas pessoas, não serve para você. Mas nessa aula aqui eu quero quebrar esse tabu. E quero começar te contando a minha história de quando que eu comecei a aplicar a meditação na minha vida, na minha rotina. Há um tempo atrás, já faz um bom tempo, eu fiquei doente. Não sabia o que estava acontecendo comigo. E comecei a ficar muito nervosa, muito ansiosa. Fui em vários médicos, fiz vários exames e fui tentando descobrir o que estava acontecendo comigo. E nesse meio tempo, a ansiedade no meu corpo, ela acabou se tornando fisiológica. No meu braço eu comecei a ter umas manchas vermelhas, eu emagreci horrores. Eu pesava nessa época 41 quilos. E eu já estava estudando para concurso. E eu comecei a perceber que eu estava ficando cada vez mais doente, não pelo que eu tinha, que depois eu acabei descobrindo, enfim, comecei a fazer um tratamento, enfim. Mas aquele medo que estava me causando de não saber o que era, aquela ansiedade toda, acabou abalando demais o meu sistema imunológico e eu acabei ficando cada vez pior. E eu percebi que muito do que eu estava passando estava na minha mente. E a minha mente estava fazendo com que o meu corpo ficasse mais doente ainda. Então eu cheguei num estado assim que eu não tinha mais controle sobre o meu corpo. E foi desencadeando cada vez mais coisas, cada vez eu fui ficando pior. E passar do tempo, resumindo a história aqui para você, eu comecei a fazer o tratamento, enfim, e comecei a pensar sobre aquela minha situação mental, daquela ansiedade toda que estava acontecendo comigo. E resolvi pensar que já estava na hora de começar a tratar isso também, a começar a lidar com essas questões emocionais. Só que eu já tinha ouvido falar sobre meditação, só que na minha cabeça meditação era algo assim, mente vazia, não era para mim ficar naquela posição de lótus. Eu não ficava muito confortável de ficar naquela posição ali por muito tempo, então eu tinha uma visão distorcida do que era meditação e nem sabia dos benefícios dela. Mas, querendo lidar com essas questões emocionais, eu comecei a buscar, mas eu não queria assim nada cheio de regra, ter que fazer em determinado horário, por ficar 30 minutos parado numa posição. Eu ficava pensando, isso é meio demais para mim. Então, uma vez eu pesquisando sobre meditação, fui tentar me informar mais, estudar mais sobre isso. E foi aí que eu descobri um site uma vez. O site se chamava Crie Sua Meditação. Para falar a verdade, eu não sei se ele existe ainda. Mas naquela época eu entrei nesse site e esse site era de uma moça que ela também teve problemas na vida dela e ela também foi estudar sobre meditação. E ela acabou descobrindo que a meditação ela não precisa ser cheia de regras. A meditação você faz da forma que fica melhor para você, desde que você consiga entrar naquele estado que você consiga trabalhar os seus pensamentos, trabalhar a sua mente. E eu comecei a acompanhar o site daquela menina e ela tinha os áudios prontos. E nos áudios ela ia começar a orientar, bem para quem estava iniciando assim a fazer meditação. E eu comecei a fazer do meu jeito. E eu comecei um dia, 2 dias, aí ela tinha até um programa que era de 30 dias que você fazia. E eu me propus a fazer, disse, não, vou fazer. Comecei a ter interesse e comecei a fazer. Sem muita esperança de que ia acontecer alguma coisa mesmo. Mas foi que foi indo, eu fiz aqueles 30 dias, comecei a adaptar do meu jeito, fazia os áudios e eu comecei a notar uma diferença em mim, no meu dia a dia, na minha vida. E aquilo foi tão bom que cada vez mais eu quis ler sobre, quis aprender mais.
E resumindo a história para você, eu pratico meditação até hoje, todos os dias, e não preciso estar numa posição de lótus para poder fazê-la. Quando você entende o que é a meditação, o que ela faz com você, como ela trabalha a sua mente, é incrível. E eu quero que você, se você ainda não pratica, nesse treinamento, você vai começar a praticar, você vai aprender sobre as técnicas aqui que eu vou te ensinar, mas você não precisa se tornar um estudioso em meditação agora, como eu fiz, porque talvez você não tenha tempo agora de fazer isso. Então vamos combinar assim. Você vai seguir as técnicas que eu vou te ensinar aqui, eu vou te passar 2 técnicas que são bem simples de meditação, sem muitas regras, você vai fazer do seu jeito, mas você vai seguindo o passo a passo que eu vou te ensinar ali nos áudios. Mas você vai me prometer uma coisa, que depois que você passar por esse período de estudo pesado, enfim, comece a estudar sobre meditação. Comece a descobrir mais o que a meditação pode fazer por você. Aqui, nesse treinamento, eu quero que você utilize ela como um benefício de relaxamento. Por isso até que eu coloquei nesse módulo aqui, de trabalhando o seu emocional. Na verdade, eu poderia colocar essa aula lá nas técnicas de concentração, porque a meditação ela é principalmente trabalhar a sua concentração. Mas ela tem como consequência o relaxamento. Então eu trouxe ela para cá, para a gente trabalhando o seu emocional, mas você, conforme você for aplicando a meditação e cada vez mais treinando e aplicando ela na sua rotina, na sua vida, você vai sentindo os benefícios. E assim, não se preocupa se no início você não conseguir se adaptar, não conseguir ficar o tempo necessário. Se você achar muito difícil, se permita. Assim como todas as técnicas que eu estou ensinando aqui para você, na meditação também, se permita aprender e treine a meditação. Porque a meditação, você vai utilizar ela durante a sua prova também. Você vai conseguir aplicá-la durante a sua prova, mas muito mais que durante a sua prova, durante a preparação da sua prova, enquanto você estuda. Talvez você não sinta de cara assim os benefícios, talvez o tempo seja curto, mas só o fato de você se permitir e começar a aplicar a meditação no seu dia a dia, na sua vida, você vai ver o ganho que você vai ter trabalhando a sua mente, lidando com os seus pensamentos, lidando com a sua ansiedade, lidando com o seu emocional. Então, aqui embaixo da aula, eu deixei 2 técnicas, 2 áudios para você poder fazer depois. A primeira técnica, ela é só de 5 minutos, ela é bem simples de você fazer. Eu vou estar guiando você durante essa meditação. Depois de um tempo, se você quiser se autoguiar, eu aconselho que depois de um certo tempo, daqui a alguns meses, você pode começar a fazer sem utilizar o áudio, mas o áudio ele vai te ajudar também a se manter naquele momento de concentração, naquele momento ali de meditação. Mas se daqui a um tempo você quiser começar a se testar sem o áudio, vai ser ótimo também. E a segunda técnica tem uma duração de 10 minutos. A segunda técnica, ela é uma técnica de atenção plena. Você vai fazer um exercício de observação e meditar ao mesmo tempo. No áudio eu vou passar direitinho como é que você vai realizar essa técnica. Eu sugiro que você defina um horário no seu dia para você poder praticar essas técnicas aqui de meditação. Porque você vai estar começando a praticar, então talvez no início você sinta mais dificuldade, talvez você se sinta um pouco frustrado às vezes por não conseguir fazer, ou por não conseguir fazer o tempo, até o tempo finalizar ali do áudio, mas não tem problema, você tem que ter paciência com você. Você está treinando e cada treino você vai melhorando cada vez mais, você tem que pensar nos benefícios que essa técnica de meditação vai trazer para você. E também você vai ter mais disciplina. Você escolhendo um horário que você vai fazer todos os dias, você acaba criando uma disciplina e um compromisso. Depois, com o passar do tempo, você pode praticar os exercícios cada vez que você sentir que você está mais ansioso ou que você está passando por um momento de pensamento acelerado, você não está conseguindo se concentrar nos seus estudos. Vai lá dar uma paradinha, coloca o áudio e faz aquela meditação mais curta, por exemplo, aquela de 5 minutos. E com o passar do tempo, a meditação vai entrando na rotina do seu dia a dia. Se você trabalha, você pode, por exemplo, fazer a meditação antes de ir para o trabalho
E você pode fazer durante o seu trabalho também. Eu trabalho num local que eu não consigo sair por um tempo, enfim, faça no banheiro. Quando você for no banheiro, dá aquele tempinho de descanso, vai lá, fecha os olhos. Se você puder levar junto o seu celular com o fone, faz junto lá a meditação com áudio, ela é rápida, você consegue fazer também no seu trabalho. Depois de um tempo praticando também, você já pode fazer a sua automeditação. Se autoguiar, se você lembrar como é que era o passo a passo ali do áudio, você já aprendeu, você pode fechar os olhos e fazer você mesmo se autoguiar. Aí você pode fazer em qualquer lugar onde você estiver, às vezes no ônibus, você fecha os olhos e faz a meditação ali. E uma última dica aqui para você dessa aula: procure praticar a meditação depois que você fizer algum exercício físico. Você vai ver que vai ser muito mais fácil você conseguir ficar todo o período ali da prática se concentrando ali na sua meditação. Vai ter um efeito muito mais rápido para você poder entrar naquele estado de concentração da meditação. E depois que você passar por esse período de estudos aqui para a prova, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a meditação, me deixa uma mensagem lá no Instagram, no meu direct, que eu vou te passar uma lista de livros que eu li, de sites que eu conheço que tratam sobre meditação, para você poder conhecer mais um pouco. É muito interessante esse assunto sobre meditação. Então era isso e eu te vejo na próxima aula.